Segunda parte de hoje, segundo vídeo aqui sobre características dos átomos, né, dos elementos químicos. Então, terminamos aqui com o número de nêutrons, a gente já viu aqui. Vimos número atômico, vimos aqui número de massa e vimos aqui como se calcula o número de nêutrons. A gente vai fazer alguns exemplos agora para vocês darem uma olhadinha. Mas antes vamos ver aqui sobre o elemento químico. Olha, o que é na verdade o elemento químico? A gente está tratando agora do modelo de Dalton ainda. Não sei se você está ligado, mas a gente vai e volta do modelo de Dalton, né? Então saímos no instante do modelo de Rutherford, certo? E agora vamos novamente para o modelo de Dalton. Veja, foi o que Dalton disse. Ele disse que um elemento químico eram átomos que apresentavam a mesma massa. Ele está dizendo isso aqui no textinho, deixa eu sublinhar aqui para você prestar atenção. Olha. Apresentam, tá vendo? Elementos químicos apresentam a mesma massa. Mas seria necessário, nesse modelo aí, que eles tivessem a mesma quantidade de prótons e nêutrons. Só que a gente não observa isso. A gente tem pequenas diferenças entre átomos do mesmo elemento químico. E aí, posteriormente, essa ideia ela foi reformulada para o seguinte, que elemento químico é aquele que apresenta, elemento químico apresenta o mesmo número de prótons, certo? Mas podem ter diferentes números de nêutrons, certo? Então agora eu vou começar a apresentar para vocês aqui a tabela periódica. Deixa eu apagar aqui esse negócio aqui. E aí, tem que ser 2 cliques. E agora vamos para a tabela periódica. Veja. Você me viu instalando no vídeo anterior a tabela periódica, né? Repare só que esses elementos, eles são representados nessa tabela periódica aqui com um número, ó. E esse número, ele está colocado na tabela periódica em ordem crescente. Observe, número 1, certo? Número 2, eu não sei se você consegue ver, mas é só você pegar uma tabela periódica do seu livro que você vai perceber. Número 3, número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui no terceiro período aqui, ele termina com 18. Ó. Então aqui 1, 2, né? Volta para cá. Lítio, berílio, 3, 4, boro 5, termina com neônio 10, no mesmo período aqui. Então é assim que eles são representados, eles são colocados em ordem crescente de número atômico. Essa ordem crescente, quando Mendeleev fez a tabela periódica, esse modelo aí, esse jeitão desse jeito, ela já foi por ordem crescente de número de massa, certo? Ou de massa atômica. Mas aí depois foi reformulado e colocado em ordem crescente de número atômico. Essa mudança fez mudar o posicionamento de alguns elementos, entendeu? De quando era massa, antes a ordem crescente, para depois ser a ordem crescente de número atômico. Alguns desses elementos químicos foram trocados de posição e aí a gente tem hoje definitivamente assim em ordem crescente de número atômico. Então você deve lembrar que o número atômico é o que? É o número de prótons que cada elemento vai ter em seu núcleo, né? E o que mais, professor? Os números de massas, eles podem ser diferentes. Certo? Eles podem ser diferentes de um átomo do mesmo elemento químico para outro átomo. Por exemplo, o elemento químico hidrogênio, a gente tem diferentes tipos de elemento químico hidrogênio. A gente tem elemento químico hidrogênio com massa 1, temos elemento químico hidrogênio com massa 2 e temos átomos do elemento químico hidrogênio com massa 3. Então, só repetindo, porque às vezes eu troco as bolas. Vamos lá. A gente tem átomos do elemento químico hidrogênio com massa 1, átomos do elemento químico hidrogênio com massa 2 e a gente tem átomos do elemento químico hidrogênio com massa 3. Por que, professor, que isso é diferente? Porque, embora esses três tipos de hidrogênio tenham o mesmo número atômico, que é 1, todos eles com um próton no núcleo, né? O número de nêutrons vai ser diferente. Então, eu tenho um tipo de átomo de hidrogênio que tem um próton, certo? Apenas. Tem um tipo de átomo de hidrogênio que tem um próton e um nêutron. E eu tenho outro tipo de átomo de hidrogênio que tem um próton e 2 nêutrons, totalizando massa 3. Então, veja. Primeiro tipo, um próton apenas, massa 1. Segundo tipo, um próton e um nêutron, massa 2, já que você tem que somar massa com próton. Um próton e 2 nêutrons no terceiro tipo, massa 3. Então, percebeu que o número de massa não dava para fazer?
não dava para fazer o número de massa, porque existem átomos do mesmo elemento químico que, por conta da diferença do número de nêutrons, eles vão ter também número de massa diferente, certo? Então aí gerou-se um outro problema, porque é o seguinte, qual é o que eu vou colocar na tabela periódica? Eu vou colocar o de massa 1, de massa 2 ou massa 3? Aí isso aí a gente pode falar mais tarde, certo? Então, esse vídeo agora eu vou tentar mostrar para vocês aqui o seguinte, eu vou pegar aqui, eu vou escolher um elemento químico, vou dizer o enxofre, né? O enxofre, ele tem número atômico 16 e massa atômica 32. Então, vamos abrir alguma coisa aqui para escrever. Vamos abrir aqui o Journal, aqui, esse aplicativo aqui, e vamos mudar aqui a tela, né? E vamos botar aqui enxofre, né? O enxofre, ele vai ter, enxofre tem número atômico 16 e tem número de massa 32. Vou escrever aqui novamente, ó. Ele tem o número atômico 16 e tem o número de massa 32. Essas são as duas informações que vão aparecer na nossa tabela periódica, certo? Então, como é que eu faço? Ó, eu sei que Z, certo, é igual ao número de prótons. Portanto, esse número de prótons é 16. E eu sei que A é P mais N. Portanto, eu sei que nesse A aqui, né, eu vou ter o quê? 16 prótons mais o número de nêutrons, né? Mas agora eu quero saber, vamos supor que eu queira saber agora qual é o número de nêutrons que eu não sei. Ora, o que foi que eu fiz? Apaguei aqui o A da massa, né? E vou colocar aqui o valor da massa, que é 32. Coloquei. Então agora eu tenho condições de descobrir o número de nêutrons, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, botar para cá. Eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou reescrever aqui, ó, 32 igual a 16 mais N. 16 é o P e 32 é o A. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 16 que está aqui somando, vou botar para o lado de cá diminuindo. Então, vai ficar 32 menos 16 igual ao número de nêutrons. Então, meu número de nêutrons vai ser 32 menos 16, que vai dar 16 também. 16 nêutrons. Agora eu sei qual é o número de nêutrons, né? Professor, o que mais que a gente tem que saber? Vamos baixar aqui esse negocinho. Descobri o número de nêutrons aí, né? Então, agora já sei, ó, que ele tem número atômico 16, porque eu olhei na tabela periódica. Eu sei que ele tem número de massa 32, porque eu olhei na tabela periódica. E sei que ele tem número de nêutron 16 também. O que é que falta agora? Falta a gente saber número de prótons e número de elétrons, certo? Quantos prótons ele tem? Ora, se lembre de que Z é igual a P, né? Eu botei ali um diferente, Z é igual a P. Então, se Z é igual a P, então o número de prótons é a mesma coisa que o número de Z, né? E o número de elétrons, qual é? É a mesma coisa que o número de Z também. Porque num átomo você precisa ter quantidade igual de cargas positivas e quantidade igual de cargas negativas, certo? Então, se você tem 16 prótons, que são as cargas positivas, você precisa ter também 16 elétrons, que são as cargas negativas. Então, aí, sabendo o número atômico, você sabe o número de prótons, você sabe o número de elétrons. Depois a gente vai ver que o número de elétrons ele pode variar. Os átomos eles podem perder ou ganhar elétrons, certo? É isso aí, gente. Esse vídeo aqui já está com 8 minutos e aí vamos encerrar por aqui. E as atividades elas vão vir agora do tipo assim, diga qual é o número atômico, diga qual é o número de massa, né? Diga qual é o número de nêutrons, diga qual é o número de prótons e diga qual é o número de elétrons, certo? É isso aqui que você vai procurar saber utilizando a tabela periódica. Lembrando que na tabela periódica você consegue descobrir esses dois aqui de imediato, só olhando, fazendo a continha de subtrair, você descobre esse. E aí, só usando a cabeça e lembrando o que as coisas significam, esses dois aqui, beleza? Então, até o próximo vídeo. Aí a gente vai ter agora uma atividade e depois a gente vai passar a trabalhar íons.